Olá pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana, São Paulo. Eu sou o Ed Martino, estarei aqui com vocês essa noite para essa breve reflexão. Então, chegando, já vou esperando o pessoal chegar. Para quem não me conhece, sou o Ed Martino. Estou aqui com vocês todos os domingos, trazendo uma breve reflexão, trazendo um breve análise para a gente conversar um pouquinho, bater papo, né? Pessoal chegando, né? Deixando seu boa noite. Pessoal que está sempre aqui conosco. É muito bom tê-los aqui conosco, né? Marcelo, Eliane, pessoal. Oi, Adriano, tudo bem, Adriano? Oi, Andréia, Renata, Jusceli, tudo bem, Jusceli? Oi, Grace, tudo bem? Tonieta, Andréia, lá de Foz do Iguaçu, Marinês. Como é que tá, Adriano, beleza? Marilza, pessoal chegando, né? Pessoal chegando, já vejo ali que muita gente já está chegando, deixando seu boa noite. Que bom tê-los aqui conosco, né? Meus irmãos também estão aqui comigo, né? Minha cunhada, né? O pessoal sempre está aqui conosco, né? Todo domingo. Um grande abraço, um abraço, um carinho para todos vocês que sempre estão aqui conosco, né? Então, Rejane, oi Rejane, boa noite. Está sempre aqui com a gente também, o pessoal chegando, né? Que bom tê-los aqui conosco. Muito bom tê-los aqui conosco, sempre aqui conosco, né? A gente faz todo domingo aqui esse breve bate-papo. Então, já tem algumas pessoas que a gente vem aqui sempre, né? Alguns vão chegando, outros tem de repente a primeira vez que estão aqui. Mas é bom tê-los aqui conosco, né? Então, sejam bem-vindos. Hoje, né, nós vamos falar um pouquinho, olha só. Deixa eu apresentar uma ideia que eu tive aqui e que a gente vai trabalhar nas próximas 4 semanas. Deixa eu explicar inicialmente aqui e depois a gente fala lá mais para frente no meio da live também, né? Que é assim, olha só. Eu vou fazer 4 lives aqui, domingo. 4 lives falando de 4 exercícios para a gente praticar, principalmente. Porque uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui das nossas lives é assim, olha, não ficarmos só na reflexão, mas sobretudo agir, não é? Então serão 4 lives, olha. A primeira, todas elas com a seguinte temática, só por hoje. Só por hoje, né? E hoje, o só por hoje de hoje, dessa live de hoje, vai ser só por hoje eu vou deixar de julgar. Só por hoje eu vou deixar de julgar. As outras lives, como eu disse que serão 4, só por hoje eu vou deixar de me comparar. Só por hoje eu vou deixar de me irritar. Só por hoje eu vou deixar de reclamar. Olha bem, que 4 práticas que a gente vai fazer aqui para a gente aprendermos juntos. Porque eu vou aprendendo junto com vocês também, né? Então, olha só, serão 4 lives, ó. Só por hoje eu vou deixar de julgar. Só por hoje eu vou deixar de me comparar. Só por hoje eu vou deixar de me irritar. E só por hoje eu vou deixar de reclamar. 4 coisas que a gente precisa melhorar, que a gente vai se adequando e vamos nos percebendo, não é? Então serão 4 lives, tá bom? E a de hoje vou deixar de julgar. Porque é assim, nós temos a tendência muito forte de rotular as pessoas. Seja ela fisicamente, psicologicamente, para o bem, certo? Mas o pior de tudo é que muitas vezes para o mal. E aí nós atribuímos qualidades a elas de acordo com o quê? Com a nossa percepção e a nossa experiência. Não é? Aquilo que a gente tem de percepção e experiência, a gente já rotula uma pessoa. E em tempos de muito ódio destilado em redes sociais, não tinha como deixar de falar nisso daqui. Não tinha como deixar de falar. A gente está vivendo uma onda tão grande de ódios destilados em redes sociais, as pessoas pré-julgando os outros por meio daquilo, uma frase que colocam, né, na era dos cancelamentos,
não é? As pessoas julgando a partir do que não conhece. Então, tudo isso a gente vai falar aqui hoje, né? Porque o que acontece? E a gente faz tudo, a gente rotula as pessoas com pessoas de todas as idades, né? Assim, baseando-se assim, naquilo que a gente ouve falar. Essa criança é muito má, essa criança é muito birrenta, né? Ah, esse rapaz ali, ó, não gosta de estudar. Essa criança parece boba. Olha quantos rótulos que a gente vai colocando ao longo da nossa existência. Todos nós gostamos de rótulos, porque é legal, até de certa maneira é interessante, né? Mas para simplificar a nossa, sabe por quê? Para simplificar a nossa realidade, né? Para simplificar a nossa realidade. Então, portanto, assim, reduzir o pensar, quando a gente rotula o outro, a gente para a gente reduz o pensar sobre nós. Porque a gente fica apontando o dedinho lá no outro. Olha o meu dedinho ali, ó. Aqui, ó. A gente fica apontando o dedinho lá pro outro. Porque nós gostamos de atribuir significado para ações, para característica, para emoções. E isso também serve para pessoas, né? Por que não? Né? A gente rotula. Gente, dizer assim, ó, que as 210 pessoas que estão aqui nesse momento não rotulam, a gente em algum momento a gente já fez isso. Olha eu julgando. Sem conhecer, né? Vocês viram como que a gente tem que se policiar? É muito interessante que a gente tem que se policiar. Porque às vezes, o que acontece? Esse comportamento, ele não é reprovado pela sociedade. Desde, é claro, que não seja insulto, certo? Os pais rotulam seus filhos de acordo com o seu sucesso na escola, o seu comportamento em casa. E eles fazem comparação, que é um tema também que a gente vai trabalhar aqui também. Certo? Gente, tem coisa... Vocês não têm ideia o dano que faz comparar irmãos. Não, porque o teu irmão é estudioso e você não. Gente, a comparação vai ser na próxima semana. Mas hoje a gente está falando de julgar, né? Mas fique atento a isso, não compare irmãos, né? Não comparem os irmãos, cada um tem sua singularidade, né? E esses rótulos, eles passam também, por exemplo, eu estou no ambiente educacional, né? Eu estou no ambiente educacional, os professores rotulam demais, às vezes, seus alunos, o bom, o mal, o preguiçoso, o esperto. Já colocam um diagnóstico ali e fecham, né? As crianças, os próprios alunos, eles rotulam umas às outras, de acordo com o quê? Característica física ou mentais, né? Mas as crianças, geralmente elas rotulam muito pelo físico, né? Certo? O quatro olho, aquele gordinho, o baixinho e tal, vai dando apelidos, rotulando a partir daquilo que vê, né? Então a atribuição de um rótulo em um determinado período de uma vida de uma pessoa, às vezes pode segui-la durante toda uma vida, gente. Por incrível que pareça, como a gente trabalha com a psicanálise, como a gente trabalha com a psique, vocês não têm ideia como isso aparece no set analítico, certo? Aquela mãe que grita assim o tempo todo com o filho: você é um burro! Você não aprende nada. Você sabe o que ele faz? Ele introjeta isso e leva para uma vida inteira acreditando naquilo que a mãe dele dizia, que ele era um burro. Olha o dano que às vezes a gente vai fazendo na construção da educação dos nossos filhos, né? E por que acontece? Você pode influenciar a personalidade, o sentimento, as emoções e a visão de si mesmo e a forma de como eles lidam com as ações da vida real, por uma vida toda. Então, atente-se a isso. Por isso que a gente sempre traz essas temáticas. Por isso a gente sempre traz essas coisas ligadas à psique aqui nessas reflexões de domingo. Justamente para a gente atentar nisso. Para a gente atentar para coisas que a gente não se dá conta. Certo? Jesus já dizia, não é? Não julgueis a fim de que não sejam julgados. Todo mundo conhece essa frase. Porque Jesus complementa ainda, né? Porque vós sereis julgados segundo houver de julgar os outros. Olha isso, gente. Percebam
o tamanho da lição que Jesus nos dá, ou seja, não julgais os outros para que não sejam julgados de acordo com o que o outro também vai julgar você. Porque é assim, é um ciclo. Quando a gente fala em julgamento, é um ciclo, certo? Então a gente tem que ficar atento, porque é assim, o que acontece? Muitos de nós costumamos assim julgar as pessoas pelas coisas que essas apresentam ao mundo externo, certo? Aqui, ó, aquilo que você está vendo, você vai estar julgando. Nós notamos se ela é baixa, se a pessoa é alta, se ela é bonita, se ela é feia. E muitas vezes a gente comete assim o equívoco, né? O erro de julgá-la única e exclusivamente pela aparência que ela ostenta. Nós somos muito complicados com relação a isso, né? Aquilo que a gente está visualmente observando, a gente já cria um padrão na nossa mente a partir daquilo que a gente construiu e já julga, né? O que acontece? Muitas vezes não corresponde ao caráter que essa pessoa possui. Assim, essa pessoa possui nas suas raízes mais íntimas, eu diria. Porque você conhece muito superficial, você conhece só a casquinha que está ali, só a aparência, né? Só a aparência. E às vezes a gente carrega estigmas durante uma vida toda. Porque assim, o que se esconde por trás de julgamentos... Eu vou tocar agora um toque aqui, vamos cutucar. Você sabe que quem assiste, quem acompanha as minhas lives aqui, sabe que eu gosto de dar umas cutucadinhas, né? O que se esconde por trás, gente, dos julgamentos, pode ser a projeção das nossas próprias sombras, certo? Daquilo que a gente tem oculto em nós e que a gente quer ver refletido no universo que perfaz o outro, certo? Ou seja, nós estamos tentando encobrir do mundo externo e de nós mesmos, de nós próprios, aqui nós mesmos, as falhas que foram oriundas às vezes de traumas que possivelmente infantis, de traumas recentes, porque a gente vai jogando o outro, vai construindo um perfil do outro a partir às vezes dos meus traumas, a partir das minhas neuroses. É isso que acontece, certo? É isso que acontece. Tem uma frase muito famosa do Freud. Eu acho assim fantástica essa frase. Ela é simples, mas ela é de uma sabedoria fantástica. Todo mundo já deve conhecer, já deve ter ouvido em algum momento, né? Freud ele fala assim: quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Conhecem essa frase, né? Quem quiser pode até colocar aí no chat, ó. Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Né? Essa frase diz não somente o sentido próprio dela, ela diz muito mais. Né? Diz também que quando falamos do outro, existe algo de muito nosso naquilo. Né? Algo de muito forte dentro de nós quando eu estou falando do outro. Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É isso. Em partes, isso é óbvio. Né? Em parte isso é óbvio, porque o que o outro está me trazendo sobre o Paulo, pouco me importa sobre o Paulo, vai me importar o que é sobre o Pedro. Mas a gente às vezes não dá conta disso. A gente não dá conta, quando a gente está falando isso do outro, a gente não se dá conta do que está por trás dessa frase. Do que está por trás daquilo que a gente está carregando. Né? Ah lá, a Flávia já colocou essa frase, né? Para quem não conhecia, é uma frase muito famosa, né? Porque está muito óbvio, né? Que aquele momento, o que está sendo dito é sobre o Pedro, não é sobre o Paulo.
O que me importa o que o Pedro está dizendo sobre o Paulo? Eu quero saber sobre o Pedro. Eu costumo falar o seguinte: na psicanálise, elas têm muitos ditos nos não ditos, né? Oi, Ana, realmente demonstra o caráter do outro, né? Eu estava dizendo o seguinte, tem muitos. Se a gente começar a abrir de fato o nosso olhar e ampliar tudo aquilo que a gente tem para ampliar e começar a observar os ditos nos não ditos, ai, gente, vocês não têm ideia como a gente cresce. Por quê? Porque a gente começa a observar o outro e, consequentemente, nos observar. O que eu estou, às vezes, condenando no outro é aquilo que eu preciso olhar para mim. É a nossa sombra. E Jung era muito claro em dizer que esse trabalho com a sombra, enquanto não houver um trabalho com a sombra vai nos dominar. Enquanto não houver um trabalho com aquilo que realmente me incomoda no outro, que me afeta de verdade, eu não consigo lidar ainda com a minha sombra. Então eu preciso lidar com a minha sombra. Então olha só, vamos fazer uma autoanálise aqui, né? Vamos fazer uma autoanálise nesse instante aqui. E notemos com atenção as nossas condutas, principalmente. Os nossos direcionamentos, eles podem dizer muito mais sobre nós do que sobre a pessoa que está ali na tua vida, sobre a pessoa que está ali ao teu lado. O nosso direcionamento, eles estão o tempo todo gritando sobre nós, certo? Quase sempre, todos nós estamos vinculados, tudo isso que a gente vai trazendo, a situações passadas, que incluem, assim, atitudes de defesa, negações, ou mesmo inúmeras distorções, assim, de certos aspectos que foram importantes em nossa vida, certo? Ou seja, tendências ou pensamentos julgadores, tendência a julgar ou pensamentos julgadores, eles estão assim sedimentados, enraizados mesmo, em nossa memória mais profunda. Porque o que acontece? Eles são assim subprodutos de uma série de conhecimento que nós adquirimos na idade, assim, principalmente a idade infantil. E por meio dessas vivências que a gente foi tendo ao longo das nossas diversas e múltiplas existências. Então, olhe para as suas atitudes agora. Por que será que você está julgando demais? Por que você está apontando o dedo demais? Por que será que a gente tem, olha e viu um número tão crescente, de haters na internet? Né? Por que será que eu vejo um número tão crescente de ódio sendo destilado na internet? Às vezes a pessoa coloca uma frase, às vezes a pessoa coloca uma imagem e vem aquela avalanche de coisas. Né? O Dominique Stenico, né, que é um filósofo, acho que eu não estou lembrado direito se é esse nome, tá, gente? Mas ele fala assim que a internet ela deu voz aos idiotas. Por quê? Porque o que acontece? Todo mundo tornou-se juiz da vida alheia, juiz das atitudes do outro, juiz daquilo que o outro traz. Então, a gente tem que se dar conta e ir percebendo e fazendo os nossos filtros para que a gente não caia nisso também. Porque a nossa tendência é ir junto com o outro. É ir junto com o outro. A gente vê às vezes uma pessoa julgando o outro na internet, a gente vai lá e coloca uma frase também de ódio, sem se dar conta disso. Sem se dar conta disso, você está julgando o outro sem conhecer. Está massacrando o outro sem conhecê-lo. Por quê? Porque em algum ponto dentro da tua psique tem algo que precisa ser trabalhado. Porque eu não vou julgar, eu não vou criticar, eu não vou destilar o ódio para com o outro se eu não tiver em mim isso. Não é? Sabe aquela história de cada um dar aquilo que possui?
Cada um dá aquilo que possui. Se eu estou destilando ódio a partir de julgamentos, a partir dessa construção para com o outro, é claro que eu tenho dentro de mim. A partir do momento que eu julgo o outro de forma às vezes irracional, é porque dentro de mim ainda eu sou movido pelo ódio, pela raiva, pela ira. Eu não vou dar ao outro aquilo que eu não tenho. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um olhar, né, para aquilo que a gente foi, para a gente esse ser humano que a gente foi se construindo ao longo das nossas diversas existências. Porque assim, censuras, observações, superstições, preconceitos, opiniões, informações e influências do meio, inclusive assim das diversas instituições, formar em nós o que eu chamaria como um reservatório moral. Sabe assim? Você foi construindo ao longo da sua existência, por meio disso tudo que eu falei, às vezes censuras que você teve ao longo de uma existência, superstições, preconceitos, criou em você um reservatório moral. E aí? O que eu faço com esse reservatório moral, né? O que é esse reservatório moral? Esse reservatório moral nada mais é que é uma coleção de regras e preceitos a serem cumpridos. Ou seja, eu aprendi desse jeito. Meu pai falou que mulher é um ser frágil. Vamos dar um exemplo assim, né? Aí eu passo toda uma vida achando que a mulher é um ser frágil. Né? Eu como homem, como macho dominante, como macho alfa, eu vou falando isso. Quem falou isso? Foi lá. Né? Foi isso criando, a partir do teu reservatório moral, você foi construindo. Olha, a homossexualidade é algo que não é de Deus. Tá lá na onde? No teu reservatório moral. Né? Que foi construído ao longo das suas existências. Então, o que acontece? Essa coleção de regras e preceitos que a gente acha que tem que cumprir, da qual nós nos servimos para concluir, porque eu concluo, eu fecho e acabo, né? E eu vou catalogar as atitudes em boas e más, a partir desse reservatório moral que eu tenho. Então comece a observar o seu reservatório moral. Comece a olhar para o seu reservatório moral. O que você tem ali armazenado? O que te faz criar determinadas situações da quais você age de forma preconceituosa, por causa da cor de uma pessoa, por causa da orientação sexual, por causa do lugar que ela é, do lugar que ela vem. Olha quanta coisa a gente faz sem a gente se dar conta, né? Porque assim, os frequentes julgamentos que nós fazemos em relação às outras pessoas, eles nos informam sobre tudo aquilo que nós temos por dentro. É isso que eu falei. Explicando melhor a forma e o material que são utilizados para sentenciar os outros, reside dentro de nós. Tudo aqui, gente, tá aqui, ó. Tá aqui. A gente vai julgando o outro a partir daquilo que eu construí, né? A partir daquilo que eu me constituí como ser humano. Então esse reservatório moral é que vai fazer isso. O que você vai construindo? Vamos dar um exemplo assim, bem bobinho, né? Algo que não tem a ver com moral, mas um exemplo só para a gente ilustrar isso daí. Alguém te falou que manga com leite fazia mal, lá na tua infância. Já dei esse exemplo algumas vezes aqui. Você vai passar para o seu filho, você não vai deixar teu filho comer manga com leite. Aí, teu filho vai passar para o filho dele que não pode comer manga com leite. Vocês entendem como funciona o processo reservatório moral? Traga isso para valores, traga isso para crenças, traga isso para preconceitos, que às vezes estão arraigados e tão solidificados em nossa sociedade, que às vezes eles vão só passando.
Só passando, 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 e a gente não vai se dando conta disso. Então, deixa eu dar uma aguinha. Melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém seria nós tomarmos a decisão de visualizar bem fundo, gente, mas bem fundo mesmo, a nossa intimidade. E nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Onde está tudo isso em nós? Né? A Regiane está falando, esvaziar esse reservatório moral não é fácil e demanda trabalho. Nossa, Regiane, dá muito trabalho. Mas a gente tem que esvaziar. A nossa inteligência espiritual, né, que foi tema de live anteriormente, ela se constrói a partir disso. Da gente eliminando determinadas coisas que a gente foi... Gente, não se apegue a determinadas coisas. A lei da impermanência é justamente para isso. Para a gente desapegar de um monte de coisas que a gente carregava, né, às vezes de alguns valores morais que estão extremamente ultrapassados e que a gente usa muito para julgar a partir do outro, certo? Julgar o outro, né? Porque que acontece? O outro, ele me traz sempre uma reflexão sobre mim. Os indivíduos, nós podemos ser considerados, nesse exemplo, assim, como um excelente espelho, né? Na qual nós veremos quem realmente nós somos. É isso. Na qual a gente vai ver quem realmente nós somos. Então, observe o outro para se observar. Observe aquilo que você está apontando no outro, mesmo que seja só em pensamento, e se olhe, e se observe, e se analise. Essa tem que ser a sua medida. É olhar para você. Porque ao mesmo tempo nós teremos uma ótima oportunidade do quê? De nos transformarmos intimamente. Aquilo que a Regiane colocou agora mesmo, né? Esvaziarmos o nosso reservatório moral não é fácil. E dá trabalho. Tudo que dá trabalho, às vezes a gente evita. Só que nós com isso, vão surgindo a oportunidade de nos transformarmos intimamente. Pois nós estaremos realmente analisando as características gerais de nossos conceitos e das nossas atitudes inadequadas. Sabe assim, às vezes você não foi com a cara daquela pessoa. Por que será que você não foi com a cara daquela pessoa? O que aquela pessoa trouxe que te incomodou? O que essa pessoa trouxe que você precisa trabalhar em você? É algo, como eu disse, é trabalhar. É isso que a gente sempre tem que construir. Nos transformarmos, né, como o Adriano está colocando aqui. Transformarmos de dentro para fora. Né? A mudança realmente ela tem que ser a partir de uma análise profunda do nosso ser. Para a gente começar a parar de julgar. Né? Porque nós só poderemos assim nos reabilitar ou reformar ou transformar a partir quando a gente começa a tomar consciência, né? Começar a perceber aquilo que está em nós. Eu sempre falo aqui nas minhas lives, a partir do momento que eu tomo consciência de tudo isso, eu mudo. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente nós conseguiremos reparar ou modificar. Dificilmente, gente. Por quê? Porque a gente vai agindo de forma inconsciente. A gente vai agindo de forma que a gente não se dá conta disso. Porque assim, em todo comportamento humano existe uma lógica, isto é, uma maneira assim muito particular de raciocinar sobre a sua verdade. Então, portanto, assim, julgar, medir e sentenciar o outro, não se levando em conta realmente a realidade do outro, mesmo gente, mesmo que essa realidade seja considerada preconceituosa, neurótica ou psicótica, é não ter assim, um bom senso ou racionalidade. Porque você fala assim, aquilo tem a ver com a neurose do outro, aquilo tem a ver com a psicose do outro, ele é preconceituoso. É dele.
É dele. Se você começa a trazer o do outro para você, e aí? Você não fica igual ao outro? Então a gente precisa parar de trazer o que é do outro para nós. A gente precisa parar de nos defrontarmos com nós mesmos no outro. A gente tem que parar com isso. Porque a gente tem que trazer para nós. Nós, a reflexão para mim. Eu não preciso trazer a psicose do outro. Eu não preciso trazer o preconceito do outro para comigo. Não preciso. Não tem necessidade disso. Então, cada ser humano, ele vai descobrindo realmente as suas próprias formas de encarar a vida e tende realmente a usar essa oportunidade dessa existência para tornar-se a tudo aquilo que leva realmente a um ser individualizado. Sabe o que é um ser individualizado? É um ser que realmente está no caminho da sua evolução moral, da sua evolução espiritual, certo? Nós devemos realmente, nós temos realmente de reavaliar as nossas ideias retrógradas, as nossas ideias antigas. Aquele reservatório moral não te cabe mais. Não te cabe mais. Porque o que acontece? Quando a gente reavalia essas ideias retrógradas, que estreitam a nossa personalidade, a gente realmente começa a perceber e apreciar, não só perceber, mas também apreciar as singularidades de cada um. A gente vai se dando conta que cada um possui a sua individualidade, cada um possui a sua singularidade, pois cada pessoa tem consciência própria, diversificada das outras tantas e tantas outras consciências. Olha que beleza em tudo isso que eu estou dizendo, gente. Não é? Começar a perceber a singularidade de cada um nos conduz a um trabalho mais efetivo comigo mesmo primeiro e depois com o outro. Olha quanta beleza nisso. Você vai se dando conta que o que é do outro é do outro. Essa singularidade faz nos percebermos humanos frágeis, humanos imperfeitos, como todos nós somos. Olha como é fácil a lógica, né? Por que será que na prática é tão difícil isso? Por que será que na prática a gente ainda está patinando, engatinhando com tudo isso? Nós estamos num mundo muito primitivo ainda. A gente ainda não está avançando ainda. É só a gente perceber, nós avançamos muito, isso com certeza, né? Mas a gente tem que avançar muito ainda. Julgar uma ação, e com detalhe, julgar uma ação, gente, é diferente de julgar a criatura, né? Eu posso até julgar e considerar alguma ação assim moralmente errada. Eu posso, não tem isso. Mas o que eu não posso e não devo é julgar a pessoa. Porque eu não conheço, eu não sei o sentir do outro. Eu posso condenar a ação, mas eu posso condenar, como Jesus próprio diz, eu posso condenar o pecado, mas não o pecador. Não é? Porque você também é pecador. Somos todos imperfeitos. Se a gente realmente fosse seres perfeitos, nós nem estaríamos num mundo de provas e expiações. A gente estaria num mundo mais avançado. Estou aqui para aprender. Eu estou aqui como ser aprendente, como eu sempre bato nessa tecla. Não é? Ou seja, a gente pode até condenar uma ação moralmente errada, na sua concepção, a partir do teu reservatório moral lá. A partir do teu reservatório moral. Mas o que eu não posso condenar é a pessoa que pratica. Porque eu não sei o que o outro traz. Eu não sei o que o outro traz. E no alto do seu julgamento, quem disse que você também não praticou isso de uma forma diferente? Por que isso te incomodou tanto? Então essas reflexões são importantes para que a gente chegue a um consenso sobre nós mesmos. E usarmos, sobretudo, a empatia. Chamar de novo, falar sobre empatia. Porque a partir do momento que a gente fala de empatia, a gente coloca no lugar do outro, sentindo e pensando como ele.
E em vez de pensar a respeito dele. Isso que é empatia. Nós colocamos sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele. Então nós teremos o comportamento ideal diante de atos e atitudes da pessoa. Porque você falou assim, por que será que essa pessoa está agindo dessa maneira? Por que ele está tratando o outro dessa maneira? Por que ela tomou essa atitude? Como eu agiria se eu estivesse no lugar dele também? A psicologia é assim. Ela diz que uma parte considerável desses pensamentos e experiências ligado ao ato de julgar, a qual assim, a gente emite pareceres, né? Ele acontece de modo automático, acontece sem você se dar conta, ou seja, por meio de mecanismos que não são perceptíveis, que a gente não percebe. A hora que a gente vê, a gente está julgando o outro, a gente está falando do outro. É interessante que eu falei assim, hoje eu estava pensando nisso, né? Eu estava tendo uma conversa com um amigo e falei assim, olha só, eu vou falar hoje sobre julgamento e eu estou aqui falando a partir daquilo que eu não conheço. Aí a gente entrou, foi legal porque a gente trouxe uma reflexão. Nós começamos a conversar e falou assim, olha, não, mas olha, isso daí de repente a pessoa vem de um outro momento, tudo isso, né? E aí a gente não se dá conta disso, que a gente vai julgando o outro por mecanismo que a gente não percebe. A hora que a gente vê, a gente está falando mal do outro, a gente está julgando o outro, aquilo que eu falei lá, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. É isso, não é? É porque é quase inconsciente para nossa casa mental o que escolhemos ou opinamos, porque assim, sem nos dar conta, a gente acredita que nós estamos usando o nosso livre-arbítrio. Né? Eu posso falar, eu tenho liberdade, vou usar meu livre-arbítrio para isso. E aí eu vou lá e julgo, aí eu vou lá e falo do outro, aí eu concebo julgamentos a partir daquilo, a partir do meu juízo, principalmente a partir do meu juízo de valor. Porque se eu estivesse utilizando o meu juízo de razão, provavelmente eu não faria isso, né? Porque assim, na verdade, nós estamos optando por um julgamento pré-determinado e estabelecido por arquivos, realmente pelo aquele reservatório. Aquele reservatório que registrou tudo o que nos ensinaram a respeito do que nós deveríamos fazer ou não, sobre tudo que é errado ou certo. Esse reservatório moral da qual a gente tem, né? Ele foi lá, ele foi colocando isso é errado, isso é certo. Olha, colocar esse negocinho aqui desse lado é o certo, né? E você foi registrando, você foi colocando, né? Aí um dia você resolve colocar desse lado. Mas olha isso que você fez. Mas tá lá, quem falou que você não pode? A gente vai colocando todas essas situações. Nossos julgamentos, eles serão sempre motivos de nossa liberdade e também da nossa prisão. No processo assim, desse desenvolvimento, desse nosso crescimento moral, desse nosso crescimento espiritual. Porque o que acontece? A partir do momento que eu passo a não julgar o outro, eu me liberto de vários preceitos e consequentemente, eu já trabalhei muito desse reservatório moral que está ali inserido em nós. Então, quando Jesus diz assim, olha, não julgueis a fim de que não sejam julgados, ou mesmo se servirá para convosco da mesma medida da qual vos serviste para com eles, ou seja, a partir do momento que você julga, com certeza você também vai ser julgado. Então, Jesus nos alerta quando a gente precisa ter um olhar apurado para nós, né? Porque, de certa maneira, todos nós somos atores e escritores da nossa vida. E, ao mesmo tempo, ouvintes e espectadores dos nossos próprios discursos, dos nossos próprios feitos, das nossas próprias atitudes. Nós somos atores e escritores, né? E, ao mesmo tempo, ouvintes e espectadores. Tudo isso ali. Se a gente não se der conta disso, para realmente sermos livres, realmente, e para a gente se mover em qualquer direção
visando a nossa evolução moral, espiritual, seja ela qual ela a gente quer colocar, né? Como seres eternos da qual nós somos, é necessário realmente observarmos, gente. Observarmos as nossas medidas e os nossos pesos, a fim de que realmente não venhamos a sofrer. Realmente nós venhamos sofrer com uma conduta infeliz que nós adotamos na vida, em forma de censuras ou condenações diversas. Então vamos começar a nos olhar realmente de fato. Porque a razão pela qual julgamos tão precipitadamente o outro, ela tem a ver com o nosso ego. Consciente ou inconsciente, nós precisamos nos sentir melhores do que os outros. E é isso quer ter um peso danado. Nosso ego, ele quer se sentir melhor que o outro. Ou expressar, às vezes, a nossa rejeição diante de determinada atitude. Então, quando a gente começa a julgar o outro, nós estamos fechando realmente a porta para a empatia. Porque o ego vai se destacar. O ego, ele quer se sentir melhor que o outro. Aí vocês vão me dizer assim, mas eu não quero me sentir melhor que o outro. Você, o teu inconsciente, ele é danado, gente. Ele adora se sentir melhor que o outro. Ele adora se sentir melhor que o outro. Certo? Então a gente tem que se dar conta disso. A gente tem que se perceber. Então quando eu trago uma live como essa para a gente trazer uma breve reflexão, é para a gente realmente se observar, se analisar, se ver diante desse contexto, observar tudo isso, né? Julgar uma pessoa não define quem ela é, mas define, sobretudo, quem você é. Certo? Eu acho que é isso que tem que ficar aqui nessa live de hoje. Julgar uma pessoa não define quem ela é, mas define quem você é. E a partir do momento que você tiver isso realmente, de fato, e consolidado, aí você começa a modificar. Aí você modifica de fato. Porque aí, a partir do momento que você se olha e se define enquanto ser aprendente, você percebe assim, opa, tem coisa errada aí no meu julgamento. Tem coisa errada daquilo que o outro traz e que eu quero julgar. Certo? Então, olha só, as pessoas, gente, estou caminhando aqui para o final. Dalai Lama, ele a gente vai citando aqui, né? O Dalai Lama diz assim, as pessoas, elas tomam caminhos diferentes na busca da felicidade e sua realização. O fato de não caminharem pelo mesmo caminho seu não significa que tenham se perdido. Isso é muito importante, né? Cada um tem seu caminho, todos são caminhos. Todos são caminhos. Se você vai por aqui, é problema de quem? Seu. Se o outro vai por aqui, é problema do outro. Se o outro vai para cá, é problema de cada um. A gente tem que se dar conta disso. Dessa singularidade que cada um tem em percorrer o seu caminho. Só que quando a gente pensa o seguinte, que o outro tem que ir para o mesmo caminho que o seu, a gente não está aprendendo de fato a sermos empáticos, a sermos realmente solidários com o outro e, sobretudo, compassivos. A construção de cada caminho, ele é único e só de cada um, né? Simples, simples. Então pense nisso, né? Que é assim, julgar uma pessoa não define quem ela é, mas define quem você é. E quando eu tenho isso consciente, eu estou batendo nessa tecla, porque é essa a mensagem que eu quero deixar dessa live de hoje, né? De que uma pessoa, você não define o outro a partir daquilo que você fala, você se define. Se observe nisso, se olhe nisso, porque assim, nós nunca poderemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe
da sua própria dor e da sua própria renúncia. Uma coisa, gente, é achar que é você achar que está no caminho certo. Outra, realmente, é achar que o seu caminho ele é o único que tem. Uma coisa é você achar que o caminho, que você está no caminho certo. Outra coisa é achar que o seu caminho é único. E não é, gente. Tem muitos caminhos. E a beleza está nisso. A gente se dar conta de que cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu caminho. E você respeitar o caminho do outro, isso é fantástico. Isso é fantástico, né? Porque assim, vou citar outro, né? Gosto de citar hoje, tô cheio de citar frases. Mas é assim, o Mandela diz assim, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem, ou ainda pela sua religião, pela sua orientação sexual. Para odiar as pessoas, o Mandela diz, as pessoas precisam aprender, porque elas não nascem odiando. As pessoas vão aprender. Se elas aprendem a odiar, elas podem o quê, gente? Ser ensinadas a amar. Ser ensinadas a amar. Se elas podem odiar, aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E o amor, de fato, é o que importa a nós. É essa construção. Acho que a gente vai precisar ir e voltar tantas e tantas e tantas e tantas vezes em nossas reencarnações para aprender a amar. Aprender a amar. Aprender a amar de forma plena e autêntica, sobretudo. Aprender a amar de forma verdadeira. Certo? É aí que a gente se constrói como realmente seres em evolução. Quando a gente aprende a amar, respeitando aquilo que o outro traz para nós. Aquilo que o outro é. Independentemente de raças, credos, cor da pele, origem, religião. Sem amor, nada nós seríamos. Nada nós seríamos. Então é esse o que eu queria deixar aqui agora. Isso que eu queria deixar de recadinho para vocês. Vamos começar a praticar. Vamos ver que daqui uma semana, quando eu voltar lá com a outra live, né? A semana que vem, eu vou falar assim, sobre eu vou deixar de me comparar. Hoje eu vou deixar de julgar. Hoje, depois, semana que vem, eu vou deixar de me comparar. Começa a praticar. Começa a anotar na hora. Anote lá, fala assim, olha, hoje eu não julguei ninguém. Hoje, aí depois vai ser o próximo passo, eu não me comparei com ninguém. Seja ela comparação para cima, para baixo, seja ela qualquer tipo de comparação, né? Ou só por hoje eu deixei de me irritar. Só por hoje eu deixei de me reclamar. Então vai ser um mês. Vai ser um mês essas lives que eu vou fazer aqui, tá bom? 4 lives. A gente começa aqui hoje pela eu vou deixar de julgar e vamos fazer as outras no restante do mês. Certo? Pessoal, eu agradeço imensamente aí a presença de vocês. Muito bom tê-los aqui conosco. Marcela, um abraço de feliz aniversário. A gente não pode abraçar da maneira que a gente pode abraçar, né, Marcela? Mas um feliz aniversário para você que está aí do outro lado, né, sempre acompanhando as nossas lives. Um grande abraço, minha querida. E a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, o pessoal lá de Portugal, né, Ana? O pessoal do Augusto, e o meu irmão, minha cunhada, e a todos aqueles, o Adriano, a Flávia, a Marcinha que está aqui conosco, a Liana. Sempre é muito bom tê-los aqui conosco, certo? Sempre muito bom tê-los aqui conosco nesse momento de reflexão. Eu agradeço imensamente para que a gente possa fazer realmente uma construção, gente. Assim, nós possamos aqui, aos poucos a gente vai tornando um grupo aqui e a gente vai construindo juntos. Porque eu vou aprendendo com vocês e a gente vai discutindo e tomando conta, né, daquilo que cabe só a nós. Não cabe ao outro, cabe a nós. Que é
o nosso progresso moral e espiritual. Então, um grande abraço a todos, uma semana de paz e luz para todos nós. Vamos colocar em prática, hein? Sou professor, hein? Semana que vem eu vou cobrar a tarefa, né? Marisa, você está aí ainda? Marisa, um grande abraço para você, né? Somos professores, né? Marisa, Marcelo, Ellen, que está sempre aqui conosco, né? Quem mais professor? E vamos lá, ó, a gente vai cobrar a tarefinha de casa, né? Ó, só por essa semana eu vou deixar de julgar. Vamos ver a próxima semana, né? Grande abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Que Jesus os abençoe abundantemente. Né? Paz e bem para todos nós. Até mais.